Depois de dias intensos, ensinando e curando, Jesus e seus discípulos estavam exaustos. A energia da multidão, embora cheia de fé, havia consumido suas forças. Com um olhar sereno e compreensivo, Jesus se voltou para seus amigos mais próximos e disse: "Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco." O convite era mais do que um chamado para repousar o corpo. Era um convite para renovar a alma, longe do barulho e das demandas constantes. Jesus então se dirigiu a um barco que esperava na margem. Ele entrou primeiro, e seus discípulos, obedientes e cansados, o seguiram. O barco começou a se afastar lentamente da terra firme, deslizando sobre as águas calmas do mar da Galileia. O sol, já se pondo no horizonte, pintava o céu com tons de laranja e púrpura, e o vento soprava suavemente, trazendo um aroma de paz e alívio. As águas refletiam o brilho dourado do entardecer, criando um cenário de pura tranquilidade. Para os discípulos, aquele momento era uma promessa de descanso merecido, um tempo a sós com o Mestre. Mas o plano de Jesus para um momento de sossego logo seria interrompido. A multidão, atenta a cada movimento seu, viu o barco partir. Um murmúrio percorreu o povo, e a percepção de que ele estava indo para a outra margem se espalhou como fogo. Em vez de se dispersarem, um impulso de fé e necessidade tomou conta de todos. Eles não podiam perdê-lo de vista. E assim, começaram a correr. Correram a pé, partindo de todas as cidades e vilarejos próximos. Homens, mulheres e até crianças se lançaram em uma jornada frenética pelas margens do lago. O desejo de estar perto de Jesus era mais forte que o cansaço. Gritos de urgência ecoavam enquanto corriam. Ele está indo para o outro lado, não podemos ficar para trás. Famílias inteiras se apressavam, e a esperança de um milagre impulsionava seus passos. "Vamos depressa, talvez ele cure minha filha", dizia uma mãe, segurando a mão de sua pequena. "Rápido, não podemos perder a chance de ouvi-lo", gritava um jovem, ajudando um idoso a subir uma colina para avistar o barco ao longe. A cena era de uma peregrinação desesperada e cheia de fé. Eles atravessaram campos, subiram e desceram colinas, sempre com os olhos fixos no pequeno ponto que navegava no meio do lago. A determinação em seus rostos mostrava uma fome que ia além do estômago. Era uma fome de esperança, de cura, de uma palavra que pudesse mudar suas vidas para sempre. O barulho de seus passos apressados se misturava com o som do vento, criando uma sinfonia de fé e urgência. A cada metro que venciam, a esperança de alcançar Jesus antes que ele desembarcasse se renovava. Do barco, Jesus observava aquela cena comovente. Enquanto os discípulos viam apenas uma multidão insistente que lhes roubava o descanso, Jesus via algo muito mais profundo. Seu olhar era sereno, mas carregado de um amor infinito. Ele via a determinação, a dor e a esperança estampadas no rosto de cada pessoa que corria pela margem. Um dos discípulos, talvez Pedro, se aproximou e disse com um tom de cansaço e admiração: "Mestre, eles não desistem. Mesmo exaustos, ainda nos seguem." Jesus, sem desviar o olhar da multidão, respondeu com uma voz suave, mas cheia de significado: "Eles têm fome, e não é apenas de pão. Eles têm fome da palavra que dá vida." Naquela simples frase, Jesus revelou a essência de sua missão. Ele entendia que o que movia aquelas pessoas não era mera curiosidade, mas uma necessidade espiritual profunda, uma busca por algo que o mundo não podia oferecer. O vento soprava em suas vestes, e a luz do entardecer iluminava seu rosto, destacando a compaixão em seus olhos. Ele não via um incômodo, mas sim um rebanho perdido, buscando desesperadamente seu pastor. O barco finalmente se aproximou da margem oposta. Para a surpresa dos discípulos, a multidão já estava lá, esperando. Eles haviam corrido tanto, com tanta fé, que conseguiram chegar antes. A cena era de uma expectativa emocionante. Crianças corriam pela areia, acenando com alegria pura. Adultos, exaustos pela corrida, mas com os olhos brilhando de esperança, esperavam em silêncio. Alguns se ajoelharam na areia em sinal de reverência. Outros simplesmente choravam de alívio e gratidão por terem conseguido chegar. No momento em que Jesus desembarcou, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Seus olhos percorreram a grande multidão. E o que ele sentiu não foi frustração por ter seu descanso interrompido. Foi compaixão. Uma compaixão profunda e genuína, porque ele viu que eram como ovelhas sem pastor. Perdidos, vulneráveis, famintos de direção e de amor. O olhar de Jesus se encheu de uma ternura indescritível. O descanso poderia esperar. Aquelas almas precisavam dele agora.
Esquecido do próprio cansaço, Jesus começou a caminhar entre o povo. Seu toque era suave, mas poderoso. Ele se aproximou dos doentes, e onde suas mãos pousavam, a cura acontecia. Ele abraçou uma criança pequena que correu em sua direção, e o sorriso que se abriu no rosto daquela menina iluminou todo o ambiente. Um homem, atormentado por anos de sofrimento, caiu de joelhos aos seus pés, chorando copiosamente, liberando toda a sua dor. Jesus não disse nada, apenas olhou para ele com um amor que dizia tudo. Com a voz calma e cheia de autoridade divina, Jesus se dirigiu à multidão. O Pai os ama, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será rejeitado. Suas palavras eram como bálsamo para as feridas da alma. O povo o ouvia em silêncio absoluto, sentindo uma paz que nunca haviam experimentado antes. A luz dourada do final da tarde banhava o cenário, criando uma atmosfera celestial. Não havia mais pressa, nem desespero. Havia apenas a presença amorosa de Cristo. Depois de caminhar entre eles, Jesus subiu em uma pequena colina para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo melhor. A multidão instintivamente se sentou sobre a relva verde, formando um grande auditório natural. Um silêncio profundo se instalou, quebrado apenas pelo som suave do vento e das ondas quebrando na margem do lago. Ali, em meio à natureza e diante de milhares de corações famintos, Jesus começou a ensinar. Suas palavras não eram complexas ou distantes. Eram simples, diretas e cheias de vida. Ele falou sobre o amor do Pai, sobre o perdão, sobre o reino dos céus. Cada frase era como um raio de sol aquecendo a manhã, dissipando as sombras da dúvida e do medo. Enquanto ele falava, era possível ver a transformação nos rostos das pessoas. Havia lágrimas de arrependimento, sorrisos de esperança renovada e olhares de pura fé. Antes mesmo que o famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes acontecesse para alimentar seus corpos, algo muito maior já havia ocorrido. O amor de Cristo já havia alimentado milhares de almas, saciando a fome mais profunda que existia em seus corações. Eles haviam encontrado o pastor. O sol finalmente se pôs no horizonte, deixando o céu tingido de cores suaves. Jesus, em silêncio, olhava para o horizonte, com o coração cheio de amor por aquele povo. A luz do céu se refletia sobre as águas calmas, como um espelho da paz que ele havia trazido àquelas vidas. Aquele dia que começou com a busca por descanso, terminou com a maior demonstração de amor e compaixão. Jesus mostrou que seu coração nunca se fecha para quem o procura, não importa o quão cansado ele esteja. Para ele, cada alma é preciosa. Cada coração faminto é uma oportunidade de revelar o amor infinito de Deus.